É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o Jornal da Tarde. Confira a seguir os destaques. Escola do Distrito Urbano do Kikuchi registra 12 desmaios em menos de uma semana. Acusações contra a antiga juíza presidente do Tribunal de Contas estiveram na base da ausência do Presidente da República na abertura do ano judicial 2023. Baixa do preço do petróleo. O economista defende revisão do Orçamento Geral do Estado. Do desporto, Petro e Inter reeditam final da Taça de Angola em basquetebol. Na atualidade internacional, 12 mortos é o resultado do sismo que abalou Afeganistão e Paquistão. Jornal da Tarde, edição de quarta-feira, dia 22 de março de 2023. Tem a garantia técnica de Rosário de Souza. Edição e apresentação de Janete Meio-Dia e Madalena Socolate. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12 horas e 1 minuto. Agora, política de Angola e do mundo. O presidente da República, João Lourenço, admitiu hoje que rejeitou o convite para presidir a cerimónia de abertura do ano judicial 2023 devido às fortes acusações que pesavam contra a antiga juíza presidente do Tribunal de Contas. João Lourenço revelou que Exalgina Gamboa tentou extorquir o ministro da Energia e Águas e convidou também o ministro Diamantino Azevedo no seu gabinete para pedir 1% do capital social da refinaria do Lubito. Pela primeira vez este ano falo perante juízes conselheiros dos tribunais, mais concretamente do Supremo, em virtude de ter declinado o convite para presidir a sessão solene da abertura do ano judicial, numa altura muito conturbada para a justiça angolana, que teve início com denúncias públicas contra a gestão da então veneranda juíza conselheira presidente do Tribunal de Contas. O Ministério Público não ignorou essas denúncias, estando a realizar o trabalho que lhe compete. Contudo, veio a se descobrir mais tarde factos irrefutáveis muito mais graves que os da denúncia pública, imputáveis à mesma juíza conselheira e que apontam para a tentativa de extorsão ao Ministro da Energia e Águas e a convocação no seu gabinete do Ministro dos Recursos Minerais e Petróleos para lhe pedir 1% do capital social da refinaria de Lubito, como se isso fosse normal e possível na Angola de hoje, que juntos estamos a edificar, tendo a luta contra a corrupção e a impunidade como nossa bandeira. Ouvíamos o presidente da República que rejeitou o convite para presidir a cerimónia de abertura do ano judicial 2023 devido às fortes acusações que pesam contra a juíza presidente do Tribunal de Contas. O chefe de Estado falava esta manhã no ato da tomada de posse dos novos juízes conselheiros do Tribunal Supremo. O Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola promete processar o Conselho Superior da Magistratura Judicial por alegadas intimidações aos funcionários das comarcas do país devido à adesão à greve. Outros dados com a Brígida e Cala. Os oficiais de justiça de Angola decidiram avançar com a segunda fase da greve nesta segunda-feira, que vai até o dia 14 de abril a nível nacional. A classe reivindica por melhores condições de trabalho, promoções na carreira, bem como a aprovação do estatuto remuneratório, entre outros. De acordo com o secretário-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, Brito Teixeira, o segundo dia da greve ficou marcado com atos de coação aos grevistas para que estes participem das sessões de julgamento. O segundo dia da greve a nível dos tribunais foi marcado por deslocações de funcionários do Conselho Superior da Magistratura às comarcas das diferentes paragens do país.
Funcionários que chegaram às comarcas a ameaçar, a coagir os funcionários que aderiram à greve, no sentido de serem expulsos da função pública porque contrariam aquilo que são os intentos do Conselho Superior da Magistratura. Existem magistrados que, por sua vez, estão a obrigar que os funcionários participam dos julgamentos que estão agendados. Bom, a greve é um direito constitucional e nós estamos a fazê-la porque precisamos ser ouvidos e precisamos que o nosso caderno reivindicativo seja visto, apreciado e que tenha solução. Ainda que estejamos em confronto direto com o Conselho Superior da Magistratura Judicial, vamos intentar ação contra estes. Ouvíamos Brito Teixeira, secretário-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, que adverte o Conselho Superior da Magistratura Judicial no sentido de respeitar a greve por esta ser legal e justa. Seguimos, os especialistas em direito do trabalho mostram as vantagens que podem resultar da nova proposta de Lei Geral do Trabalho, numa altura em que as autoridades acreditam que o documento em vigor pode estar fora do contexto atual. Mais dados com a jornalista Manuela Costa. O diploma que, segundo as autoridades, traz alterações à atual Lei Geral do Trabalho é observado como um instrumento que vai trazer mudanças significativas na vida do trabalhador angolano. Para os populares, este pode ser o começo de uma nova era. São alterações bem-vindas, porque são garantias e direitos que foram revistos. Anteriormente já faziam parte da Lei Geral do Trabalho, anterior a esta que está em vigor, mas que de certa forma vem garantir maior estabilidade de emprego, vem garantir melhor qualidade de prestação de serviço do próprio trabalhador, porque é a garantia do trabalhador que está em alta nesta nova lei, que está na forja, vamos assim dizer. Nesses últimos tempos há muita queixa, eu sinto isso de muitos trabalhadores, então eu acho que eles não estão indefesos, então precisamos que o governo vela mais por eles. O documento já em análise no Parlamento angolano pelas comissões especializadas na matéria é, segundo os analistas José Mayande e Hernani Jorge, uma proposta carregada de vantagens. O Estado, ao adicionar mais direitos nesta lei, é porque está a se adaptar àquilo que é a orientação internacional da Organização Internacional do Trabalho. É uma lei robusta que satisfaz momentaneamente os interesses do Estado e também, obviamente, dos funcionários. Existe uma outra referência que também foi discutida hoje, ligada à licença de paternidade, que dá a possibilidade de o pai, na iminência do parto ou depois do parto, beneficiar de um determinado período, vivenciar os primeiros dias de vida do seu filho. Promover um maior equilíbrio e garantir os direitos dos trabalhadores, assim como do empregador, é um dos principais objetivos da proposta de alteração da Lei Geral do Trabalho, que vai, entre outros temas, trazer como novidade a implementação do regime por teletrabalho. Com a pandemia, muitos foram os funcionários que realizaram atividades nos seus domicílios e como o Estado angolano não tinha nada legislado a respeito, era imperioso que incorporasse nessa nova lei o teletrabalho. Logo, é uma vantagem no regime da função pública. Contrariamente à lei em vigor, onde o trabalhador tinha de esperar 10 anos para garantir o contrato por tempo indeterminado, na proposta são apenas 5 anos. A inovação é também observada como vantajosa, uma vez que pode assegurar a estabilidade do funcionário. Isto significa que só em casos excepcionais, só naquelas situações em que a própria lei estabelecer, é que o trabalhador terá um contrato por tempo determinado. Isto é um ganho para o próprio trabalhador, pois transmite aqui uma maior estabilidade de emprego, na medida em que os contratos serão mais duradouros do que aqueles que nós temos celebrados na atual Lei Geral do Trabalho. O direito das mulheres gestantes e as indemnizações para despedimentos por justa causa estão igualmente observados na nova proposta. Manuela Costa e as possíveis vantagens da nova Lei Geral do Trabalho. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade.
12 casos de desmaios foram registrados em menos de uma semana numa escola localizada no distrito urbano de Kikuchi, em Viana. O último caso foi registrado nesta terça-feira e as estudantes da instituição demonstram-se preocupadas com a situação. Eu, às vezes, passo mal com dor do peito e a perda de respiração. Sempre que uma das colegas desmaia, sempre tem o mesmo sintoma, que é a dor do peito. Disseram que é para limitar, trazer perfumes e coisas químicas na instituição. Na maioria das vezes estamos a estudar, as colegas caem, nós dentro da sala ficamos muito assustadas, com medo que seremos também a próxima. E até os nossos pais, todas as vezes que nós saímos de casa para a escola, ficam muito preocupados, com medo de que alguns colegas vão buscar lá dizer que tivemos uma crise na escola. A diretora pedagógica da referida escola, Dalila Sacanimbo, confirma o número de casos, mas avança que não se sabe a origem dos desmaios. O número que eu tenho exato é de 11 alunos que acabaram de desmaiar na quinta-feira passada. Neste possível momento, todas elas estão estáveis. Tivemos o contato com os encarregados e, em algumas delas, a direção fez a visita. Até o momento, não se sabe qual é a real causa que faz com que os nossos meninos tenham desmaiado. Dalila Sacanimbo garantiu que a situação já é do domínio da Direção Municipal da Saúde de Viana. Não é a primeira vez, mas foi a primeira vez que tivemos um número de 11 meninas a desmaiar. Então, logo deu-se conta da situação, recorremos à Delegação de Saúde, que era para poder vir cá na nossa instituição fazer uma vistoria para ver, na realidade, qual é a causa dos desmaios. O responsável da saúde escolar de Viana, Denis Samayopong, apontou possíveis razões da origem dos desmaios e deixou também algumas recomendações. Muitas destas crianças às vezes desmaiam por causa da ansiedade, por causa às vezes da fome, que é a hipoglicemia. Uns às vezes desmaiam por causa de outras situações, por exemplo, o uso de cheiros ativos, salas de aulas que não ventilam suficientemente, e isso tem estado também na causa do desmaio de certos alunos. Não devem usar produtos muito ativos dentro da sala de aula, evitar também o uso de postiços. Denis Samayopong, responsável da saúde escolar de Viana, escola do distrito urbano do Kikuchi, registra 12 casos de desmaios em menos de uma semana. A direção do Hospital Pediátrico de Luanda afirmou que está 6 meses sem o eletromioestimulante, aparelho que serve para delimitar a cirurgia definitiva em crianças que nascem sem 1 ano. No entanto, a instituição garante que tem condições para a realização de exames de endoscopia que permite avaliar, diagnosticar e tratar problemas do trato gastrointestinal alto. Segundo a diretora-geral do Hospital Pediátrico de Luanda, Elsa Barbosa, há mais de 1 ano que a unidade hospitalar não tinha endoscopia. Porém, nesta altura possui aparelhos suficientes para este tipo de exame, mas avançou que aquela unidade não tem há 6 meses um eletroestimulador específico para identificar o grupo muscular que compõe o esfíncter anal. A responsável afirmou que já foi encomendado um eletromioestimulante e garantiu que a falta deste aparelho não coloca em risco a vida das crianças. A informação surgiu depois da denúncia de um casal cuja filha de aproximadamente 2 anos espera há 1 ano para realizar um exame. Seguimos para a província de Cabinda, onde os pacientes dos municípios de Cabinda e Kakongo passam a beneficiar da entrega de 2 ambulâncias e medicamentos diversos, uma oferta da empresa petrolífera francesa Chevron. Os utentes saúdam o gesto. Ela vem muito boa hora. Nosso nível do município de Kakongo, nós já sentimos a falta de uma ambulância, porque a que temos está em estado de velhice, já muito acentuado, e tem estado a apresentar muitos problemas. Nós temos, fora da comuna sede, temos as outras 2 comunas, Massapi e Dins, que também têm o mesmo problema, e essa ambulância que vem dessa doação da Chevron realmente vem acudir e vem em boa hora e vai resolver de que maneira os problemas de transportação. Nós estamos muito gratos. Esta unidade hospitalar, portanto, que é o Hospital 28 de Agosto, já carecia efetivamente de uma ambulância
porque os nossos pacientes eram transportados por carros particulares com todas as consequências que poderiam, portanto, advir deste transporte. O diretor-geral da Chevron, Billy Lacube, afirmou que a empresa vai cumprir com todos os compromissos sociais assumidos. Para além do programa de bolsas de estudo que oferecemos para médicos baseados em Cabinda fazerem treino especializado em Luanda e fora de Angola, certamente ajudaremos a melhorar a qualidade e a sustentabilidade dos serviços de saúde aqui na província de Cabinda. Todas estas iniciativas fazem parte do nosso compromisso com a comunidade aqui em Cabinda. Billy Lacube, diretor-geral da Chevron, empresa que entregou 2 ambulâncias e medicamentos diversos ao governo de Cabinda. Em 2019 surgiu o cartão de munícipe, um documento que veio a substituir o atestado de residência. Todavia, até o presente momento, uma boa parte da população desconhece a existência do cartão e outras que sabem, mas por falta de tempo não puderam recorrer ao balcão único de atendimento ao público. Saí do cartão da munícipe, nunca ouvi dizer, mas quero saber para que serve. Já ouvi falar do cartão do munícipe, mas não sei bem para que serve. Pelas ocupações e tudo, não tenho tido tempo e não tem ninguém para me informar. A nossa equipa de reportagem esteve nos BOAP dos municípios de Luanda e Talatona, onde constatou que existe um bom número de pessoas a tratar o cartão do munícipe e que conhece a importância deste documento. O munícipe é um documento prático. Outra hora nós tratávamos inúmeros atestados de residência. E como surge a necessidade de pouparmos também algum dinheiro, por cada atestado emitido era algum dinheiro pago, então eu decidi tratar o cartão do munícipe por relação à praticidade na resolução dos nossos problemas como cidadãos. Luís Nascimento, diretor da loja de registros do Talatona, fala da importância do cartão do munícipe e o número de pessoas que atendem por dia. Todos aqueles efeitos que o atestado de residência tem, o cartão do munícipe tem. E é importante por quê? Porque o cartão do munícipe é uma versão, um cartão único que permite, para os vários efeitos, responder todos aqueles requisitos solicitados pelas instituições. Nós, por exemplo, a nível do distrito urbano da Camama e a cidade universitária, que são os distritos com mais população, nós estamos ali a cerca de 100, 150, 200 pessoas diárias, né? Aqui no balcão 01 de Talatona, às vezes estamos com a volta de 50, 60, mas o maior fluxo está nesses distritos onde tem mais população. Luís Nascimento, diretor da loja de registro do Talatona, no BOAP do bairro Cacenda, a procura diária ultrapassa mais de 30 utentes. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. O preço do barril de petróleo Brent, principal referência à rama exportada por Angola, teve uma queda de 3%, marcando assim um mau início da semana, que ameaça repetir a anterior, onde a matéria-prima perdeu mais de $11 dos quase $84 para menos de 73, estando assim muito perto de passar abaixo da fasquia simbólica dos $70. O economista Daniel Sapateiro fala das implicações. Nós, como países produtor e exportador de petróleo bruto, que ainda não tem uma refinação em larga massa, que sabemos que temos só uma refinaria de Luanda, é que tem implicações no Orçamento Geral do Estado, na receita e na despesa pública, nos investimentos e nas políticas públicas, políticas económicas e sociais que afeta todos. Hoje, fazer qualquer previsão, fazer orçamentos, seja para a empresa, seja para os próprios Estados, é um exercício de grande coragem, porque nunca acertamos porque são previsões, mas hoje temos que ter a flexibilidade, tanto os departamentos ministeriais, nomeadamente o Ministério das Finanças Públicas e a Direção Nacional do Orçamento, de poder estar a analisar e acompanhar continuamente a evolução das economias e da economia angolana em particular, para que possamos ter as ferramentas adequadas e no dado tempo perante situações que temos que ajustar. A queda contraria fortemente as expectativas criadas no fim de semana, onde os bancos centrais nos Estados Unidos, local onde teve origem o problema, na Suíça e o Banco Central Europeu, estão todos engajados na busca de soluções que tragam alívio à fase considerada de nuvens negras. O economista Daniel Tendo acredita que é necessária uma revisão do Orçamento Geral do Estado perante este cenário.
Precisamos reduzir as despesas, por isso daí a necessidade de revisarmos, porque há fortes probabilidades de termos uma redução das receitas com o atual preço do barril do petróleo. E a tendência, como disse, é continuar, a tendência é termos essa redução nos próximos dias. Como tal, precisamos começar a refletir em formas de revisarmos o Orçamento Geral do Estado. Os atuais valores do Brent são os mais baixos em 15 meses, um cenário resultante da desconfiança que persiste no setor bancário mundial. O temor é por uma crise planetária que, no caso de ocorrer, pode trazer consequências mais agravadas. Chegou a hora dos destaques do desporto. O Petro de Luanda apurou-se esta terça-feira para a final da Taça de Angola em basquetebol sénior masculino, ao vencer o 1º de agosto por 85-79 em jogo disputado no pavilhão da Cidadela. No outro jogo das meias finais, o Interclube afastou o Atlético Sport Aviação ASA por 95-79. Tricolores e polícias reeditam nesta sexta-feira a final da Taça de Angola da temporada passada, com vitória para a formação petrolífera. Outros títulos do desporto, Pedro Gonçalves acredita no apuramento ao CAN do próximo ano no futebol. Basquetebol internacional morreu aos 80 anos, lenda do New York Knicks. Mais desporto, mais daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. O Mundo em Notícias, onde destacamos que 12 pessoas morreram na sequência do sismo de magnitude de 6,5 na escala de Richter, que atingiu esta terça-feira o Paquistão e Afeganistão. Edna Firmino. No Afeganistão, o porta-voz do Ministério da Saúde Pública, Sharafat Amar, disse que 2 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas. Mais de 100 pessoas foram levadas para hospitais na região do Vale de Swat, no noroeste do Paquistão, segundo o porta-voz dos serviços de emergência do país, Bilal Faiz. O epicentro do sismo foi registrado às 22 horas local. O terremoto também foi sentido junto à fronteira com o Tajiquistão, onde dezenas de pessoas ficaram feridas. A Síria voltou a ser atacada hoje pelo Israel. Desta vez, o alvo foi o aeroporto internacional na cidade de Alepo. O segundo ataque aéreo israelita causou danos materiais às instalações, noticiou a agência de notícias estatal Asana. O aeroporto tem sido um dos principais canais para o fluxo de ajuda ao país após o terremoto de 6 de fevereiro, que atingiu a Turquia e a Síria e matou mais de 50 mil pessoas. O primeiro ataque aéreo, a 7 de março, colocou o aeroporto fora de serviço durante vários dias. Assinala-se esta quarta-feira o Dia Mundial da Água e por todo o mundo este é um bem essencial que é cada vez mais tema de conversa, principalmente devido ao cenário e caminho perigoso em que a humanidade está, tal como referiu o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, no âmbito deste dia. À margem da Conferência da Água, que começa hoje em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o responsável da ONU apresentou um relatório sobre a atual situação a nível mundial. Os dados revelam que o número de pessoas sem acesso à água potável nas cidades por todo o mundo deverá duplicar até 2050. E voltamos à atualidade nacional. E na senda da celebração do mês dedicado às senhoras e senhoritas, hoje vamos dar sequência à série de depoimentos das mulheres. Temos estado a ouvir mulheres inseridas nas mais diversas áreas de atuação. E a eleita para hoje é uma engenheira informática. Meu Lindira Cristóvão Massango, engenheira informática há 7 anos. Eu trabalho, na verdade, com câmeras de segurança, centrais telefônicas, ponto biométrico e controle de acesso. Trabalho com tecnologias de informação, na área de informática e telecomunicação. Amo o que faço, gosto muito do meu trabalho. É tão bom, né, trabalhando numa área diferente. Um dos momentos mais tristes que eu tive foi quando eu fui a uma empresa prestar serviço e fui apresentada como uma engenheira que seria responsável pelo trabalho. Eles tiveram uma reação muito negativa, pareceu que não confiavam que uma mulher podia fazer esse tipo de trabalho. Tinha aquela cara, uma jovem, uma mulher engenheira que vai fazer isso.
Para todas as mulheres, eu desejo muita força, que não desistam dos seus sonhos e objetivos. Não existe profissão para homem nem para mulheres. Nós podemos ter a profissão que desejarmos. Basta termos foco e determinação que tudo vai dar certo. Deus te fez mulher, frágil por dentro. Ainda faltam 9 dias para terminar o mês mundialmente dedicado às mulheres. Até lá, ainda há muito por ouvir. Amanhã, o depoimento será de uma desportista. E assim chegamos ao fim desta edição. Voltemos à primeira página para recordar o que foi destaque. Escola do Distrito Urbano do Quecuche registra 12 desmaios em menos de uma semana. Acusações contra a antiga juíza-presidente do Tribunal de Contas estiveram na base da ausência do Presidente da República na abertura do ano judicial 2023. Baixa do preço do petróleo. O economista defende revisão do Orçamento Geral do Estado. No desporto, Petro e Inter reeditam final da Taça de Angola em basquetebol. Lá fora é destaque, 12 mortos é o resultado do sismo que abalou Afeganistão e Paquistão. Jornal da Tarde, edição de quarta-feira, dia 22 de março de 2023. Teve a garantia técnica de Rosário de Souza. Edição e apresentação de Janete Meio-Dia. E Madalena Suculate. A seguir tem grande jogada. Boa tarde. Boa tarde. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.